Pronto. Então eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer que é um grande prazer estar aqui mais uma vez, no quinto encontro. Acho que quando eu e Marcelo vislumbrou tudo, não saberia que duraria tanto, né? Pela graça do Senhor. A gente vai estar passando aqui para o quinto encontro. E hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre os pressupostos da ciência, né? Então, a gente vai estar falando um pouco sobre quais são as ideias que serviram como pano de fundo ou como base para o desenvolvimento do raciocínio científico, né? Mas antes disso, eu só queria pedir aos irmãos misericórdia, né? Eu estou um pouco cansado, o dia foi muito corrido, então caso eu dê algum lag ou esqueça alguma informação, vocês tenham piedade e misericórdia da minha pessoa. Então vamos iniciar, né? Então eu queria iniciar os irmãos falando um pouco do problema que já é latente, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter passado. Se você é cristão e está envolvido com a ciência, é a falsa noção que se você é cristão, você não pode estar envolvido com ciência. Não faz sentido você juntar fé e razão. E hoje a gente vai investigar um pouco de como isso surgiu, né? Então onde é que vem essa ideia que ciência e ciência e cristianismo não se combinam, né? Então, que eles são antagônicos. Eu lembro até que quando eu comecei a dar aula de filosofia, primeira vez que eu cheguei lá no ensino médio, e me apresentei, né, como Marcelo e tal, falei que era cristão, e o pessoal perguntou: mas professor, como é que o senhor pode ser professor de filosofia e evangélico e cristão? E nisso você percebe o quê? É uma ideia que já meio que se espalhou no senso comum. Se você é cristão, você não pensa, você não desenvolve um raciocínio científico ou racional aqui pensando de forma geral, né? Então há esse antagonismo de fazer história, biologia. Então há essa visão que é um embate entre as duas coisas, né? E isso não é só no senso comum, né? Quero deixar claro que isso não só acontece, por exemplo, com um aluno do ensino médio ou no povão. Se você vai para pessoas que têm uma educação científica maior, esse estereótipo se repete, né? Ontem eu estava revendo um documentário, Os Pulsos Impedidos de Ter Inteligência, que é um documentário que mostra a perseguição que sofre o pessoal do design inteligente dos Estados Unidos. Por exemplo, teve um caso lá que é mencionado logo no início do documentário, que o cara perdeu o emprego porque ele deixou um cara do design inteligente publicar na revista científica. E detalhe, o cara era evolucionista. Tem outro caso de uma professora que perdeu o emprego porque ela mencionou o design inteligente na aula dela, né? E é interessante quando você vai assistindo no decorrer do documentário que o pessoal lá tem essa visão forte pulsante, né? Por exemplo, é entrevistado vários casos famosos do neoteísmo, como por exemplo Richard Dawkins, e ela atende a visão deles: religião e ciência não se combinam. A ciência elimina qualquer necessidade de fé, ao ponto que, por exemplo, Richard Dawkins, no decorrer do documentário, vai mencionar que ele ficou ateu, ele virou ateu por causa da teoria da evolução. Então, na medida que ele foi estudando a teoria da evolução, ele foi chegando à conclusão que Deus não existia. Então, para eles é uma cisão entre fé e razão, não faz sentido. Fé, inclusive, geralmente era definida pelos neo-ateus como uma crença sem evidência. E essa noção não surge com o Richard Dawkins. A gente vai ver que ela remonta a muito tempo atrás. A gente vai iniciar falando um pouco disso, né? Sobre esses pressupostos. Então, eu coloquei aqui no slide algumas perguntas que vão nortear a nossa investigação, a nossa reflexão. Então, a gente vai falar um pouco sobre qual a origem desse conflito, né? Existe realmente um conflito entre ciência e religião? Se não, como é que surgiu essa ideia? De onde é que veio esse negócio? A gente vai parar para pensar isso, né? Quais são os pressupostos que nortearam o surgimento da ciência moderna? De onde é que veio a ideia? Por que em outras culturas não se desenvolveu a ciência moderna e sim na cultura ocidental? A gente vai parar e refletir um pouco disso, né? Mas primeiro a gente vai voltar ao ponto que eu estava falando, né? A gente vai primeiro entender a imagem da guerra. Por que tem essa noção que existe uma guerra entre ciência e religião? De onde é que surgiu, né? Então eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem, uma ideia que permeia meio que o senso comum, né? Nessa imagem vocês podem perceber, tem a ideia de que a religião ela tem permanecido a mesma coisa no decorrer dos séculos, enquanto que a ciência, você vai ver, não, vai se desenvolvendo, né? Cada vez mais trazendo um processo tecnológico maior, tá adquirindo mais conhecimento para a humanidade, trazendo uma série de benefícios para a humanidade, enquanto o conhecimento religioso continua estagnado. Se vocês perceberem, né? O pessoal da igreja está do mesmo jeito lá na frente como era no começo. Então qual é a imagem que a gente está querendo passar, né? Que a religião continua estagnada, ela não traz progresso nenhum na sua transformação. Enquanto a ciência, o processo de aquisição de conhecimento científico, não. É uma escalada ascendente, você sempre está trazendo mais conhecimento. Então o pessoal que já está mais familiarizado com a história já deve estar imaginando onde é que vão chegar, né? Quem foram os primeiros, os pioneiros a pensar nisso, né? Então, outro exemplo da ideia do senso comum de ciência, né? O senso comum aqui está falando não só por parte de povão, mas sim de muitos cientistas, de muita gente que está na academia, né? Que a ciência é isso daqui, que a religião é aquilo que está do lado direito, né? Então, por exemplo, a ciência é baseada na observação,
identificação da evidência, formulação da teoria, revisão pelos pares. A teoria aceita até que fale explicar o previado. Enquanto a fé, vocês podem ver, é colocado por quê? Você tem uma crença, você vai tentar forçar a evidência dessa crença. E você não vai aceitar a revisão. É um negócio que é feito forçado e meio que aleatório, né? Então, a ideia deles, como a gente já tinha falado anteriormente, é a ideia o quê? Que a fé é uma crença sem evidência. Só que uma coisa que é interessante, quando eles chegam a essa definição de fé, é uma coisa que o Alistair McGrath fala, que eles não vão atrás de perguntar o que os religiosos diziam sobre fé. Por exemplo, eles não vão lá em São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, para ver qual era a definição de fé dos filósofos cristãos. Não. Eles inventam na cabeça deles uma definição de fé e impõem aos religiosos. E o pior, muitos cristãos e religiosos no geral aceitam esse tipo de definição. Aí veio a fé como um pulo no escuro, algo que é contrariamente ao pensamento racional e por aí vai. Então a gente vai começar agora a rastrear um pouco da origem histórica disso, né? Como é que surgiu essa ideia que a ciência é contrária ao cristianismo? Onde é que surgiu essa ideia, né? Um dos primeiros caras assim que fez isso de forma mais sistemática, isso vai começar de forma geral no iluminismo, né? Mas digamos assim, o cara que fez isso de forma mais sistemática e mais compatível foi o Thomas Huxley. E é interessante que ele ficou conhecido como o Bulldog de Darwin, né? E, digamos assim, ele era o carro forte de Darwin na propagação do evolucionismo. E ele estava constantemente defendendo isso. Ele também ficou famoso pelo seu pai, do que a gente chama de darwinismo social. Qual era a ideia do darwinismo social? Era você pegar a teoria da evolução e aplicar no desenvolvimento da sociedade. Então, a ideia da evolução é o quê? Há uma sobrevivência daquele que é mais apto. Só que agora o ser humano não está mais sobre as regras de evolução, ele não vai sofrer a influência da evolução. Agora ele vai tomar conta do processo. E ele que vai direcionar o processo. Então isso vai dar base para várias teorias malucas, né? Por exemplo, boa parte do racismo do século XIX e XX, para assim dizer 90%, vamos colocar assim, grande maioria era o quê? Fundamentado em teorias científicas. Tem um caso muito famoso lá nos Estados Unidos, um caso de Otto Benga, que eles pegaram um cara lá, eu não lembro exatamente a tribo agora da África, mas eles pegaram um cara da tribo da África e colocaram na exposição lá como se fosse um animal. E ele ficou exposto no museu. E nisso foram feitos muitos experimentos, né? Segundo vários historiadores, o próprio surgimento digamos assim, a política de planejamento familiar surge com essa ideia de você eliminar os mais fracos. As primeiras clínicas de aborto nos Estados Unidos, frente ao Margaret Sanger, tinha esse propósito. É tanto que, segundo eles, até hoje, você observa, a maior parte das clínicas estão em bairros pobres, em bairros predominantes negros. Então você percebe que o ideal higienista, se a ideia de usar a ciência como meio de impor o racismo e impor, nesse caso aí, o processo evolutivo, de direcionar o processo evolutivo, já vem de muito tempo. E isso, toda essa ideia não surgiu desse cara. E qual era a ideia dele, né? Por que ele é um dos caras assim, mais destaque? Porque ele dizia abertamente que o objetivo dele era confrontar a influência cristã. Ele queria acabar com a influência cristã, tanto que ele chamava as palestras dele de sermões leigos. Então ele tinha a ideia de criar uma sociedade que fosse influenciada pela ciência. E não somente ele, nesse período você vai ver vários caras que vão estar lá, né? Só que ele vai ser, digamos assim, os caras que vai ser uma mola propulsora, né? Fora ele, você tem, por exemplo, outro nome clássico, como David Hume, que eles começaram a escrever livros de história, onde eles faziam o quê? Retratavam a Idade Média como o pior período da face do universo, e o que vinha antes não. Por exemplo, você estava falando lá do período greco-romano, não, aí razão, conhecimento, chegou a Idade Média, trevas, não tem nada que se aproveite lá. Aí iluminismo não, agora a gente voltou para a razão, a gente está tudo bem. Então você percebe que há essa ideia de você trazer um glamour, né? Glamourizar o período que era feito pelos iluministas, a época deles. Isso vai ter sua culminância com ele, né? Porque até então, a gente pode até falar em detalhes mais à frente, mas até então o quê? Havia espaço para Deus na ciência. Ganhando assim, Darwin meio que a tentativa de expurgar Deus completamente. Você pega, por exemplo, o Isaac Newton, a sua princípio da matemática, ele vai falar o quê? Inclusive é ele, né? O cara que está introduzindo a obra diz que uma pessoa não poderia ser ateia ou cética depois de ter lido aquela obra. Depois de ter lido aquela obra, se deparado com ela, não poderia ser ateia ou cética. Ou seja, a obra inicialmente tem um caráter apologético, de defesa do cristianismo. E na época, concepções como, por exemplo, o deísmo estavam em voga. Então tinha certo espaço para Deus na ciência. Tinha vários argumentos baseados no design da natureza, como o do William Paley, que era a ideia do relógio. Supomos que você acha um relógio na natureza. Você perceberia que a partir daquela complexidade que houve um design, um projetista. Então, havia vários argumentos de teologia natural para a existência de Deus. Só que, quando
advento da teoria da evolução, você vai ter o quê? A ideia de você expurgar Deus completamente. Você tirar Deus completamente da jogada. E essa era a ideia dele. Ele tinha ideia de fazer o quê? Agora você vai tirar Deus completamente da jogada. Você vai colocar uma cosmovisão completamente científica. Ou seja, uma visão de mundo completamente calcada na ciência. Agora a razão e a superstição vão caminhar separados. A razão vai expurgar toda a superstição religiosa. Então perceba aí mesmo, irmãos. A caminhada é justamente isso, né? Você vai começar a fazer propaganda. Você vai começar a fazer propaganda que a ciência e a religião estão em guerra. Então, a gente vai ver que boa parte desse desenvolvimento, desse pensamento, é a ideia de você fazer propaganda que a religião é um atraso e que o iluminismo, toda a visão baseada na razão, entre aspas, baseada no conhecimento iluminista, era a melhor forma de conhecimento. Ou depois, como eles vão tentar segmentar, ao ponto de dizer que era a única forma de conhecimento, assim seria a única forma de conhecimento. Até eu falei, aqui uns 2 anos atrás, que eu estava falando sobre a filosofia de Cícero de Clarke, que vários cientistas na época deixavam isso bem claro. A gente vai ver mais na frente também com Augusto Comte, que era a ideia que a ciência seria capaz de explicar tudo. Ou seja, eles não estavam achando que a ciência segmentava uma área do conhecimento. Por exemplo, a ciência estudaria os seres vivos, a ciência estudaria a sociedade. Não, eles acreditavam que a ciência estudaria tudo, ao ponto que a religião não teria espaço. A religião não teria espaço para nada, o conhecimento religioso era completamente irrelevante. Então, outro cara que vai ser muito influente nesse ponto é esse cara aí, o John Williams. E é interessante que ele vai escrever uma obra onde é que ele vai tentar demonstrar o quê? Ele vai tentar apontar historicamente como havia um conflito entre ciência e religião. Percebam, já havia a ideia iluminista, e agora eles vão tentar fazer uma demonstração histórica disso. Então, nesse livro dele, ele vai investigar vários casos que, segundo ele, na história da ciência, mostravam que havia um choque entre ciência e religião. Então, ele vai mencionar vários casos, desde aqueles casos mais conhecidos da gente, como de Galileu, como de outros autores, para tentar mostrar o quê? Que havia um conflito entre ciência e religião. Na medida que você se direcionava para o pensamento científico, você estava indo contrário à religião. E o avanço do conhecimento científico vai tornando completamente desnecessário o conhecimento religioso. Então perceba, de novo, o foco deles era propagandístico. Eles queriam e tinham um objetivo bem claro, né? Você defendia a visão iluminista e atacava o cristianismo. Então eles tinham a ideia de ocupação do espaço, ou seja, eles queriam que a ideia predominante no meio das pessoas era justamente isso, que a ciência torna desnecessária a religião. E a gente vai ver que realmente foi o que eles conseguiram, né? Voltando ao ponto que a gente falou no início, você percebe que houve ganho desse ponto. Eles conseguiram que essa ideia se tornasse massiva, né? As pessoas começaram a ter essa percepção. Outro cara também muito influente foi esse cara aí, esse bonitão aí, né? Andrew Dixon White. Ele também foi no mesmo caminhado. Ele vai tentar trazer um livro de história para mostrar que é um conflito entre teologia e ciência. Ele vai procurar a mesma coisa, mesmos exemplos. Inclusive, esse cara até hoje é indicado em vários lugares do mundo como obra de referência sobre o tema, né? Então você percebe que para você ter uma mudança, uma virada de paradigma, de visão, demora, leva muito tempo. Até uma coisa que o Thomas Kuhn vai falar, né? Até uma coisa também que até hoje me impressiona é como as reflexões filosóficas sobre a ciência, elas geralmente andam com um descompasso muito grande com o que o pessoal está fazendo de ciência atualmente. É uma coisa muito interessante. Tem várias críticas, né, dentro da história da ciência, desde mais dos anos 50, filosofia da ciência, criticando o desenvolvimento do conhecimento científico, essas falácias em relação que o fundamento da ciência é completamente naturalista. Só que é interessante que é como se isso não chegasse nos cientistas, no fazer científico. São raros os cientistas que você vão ver ter essa noção, né? Ter essa noção que no fundamento dos primeiros cientistas tinha cristãos e etc. Então fica lá atento para a gente que a propaganda deles continua até hoje. Esse cara também vai ser um dos caras que vai ser mais citado, né? Para tentar fundamentar isso. E toda essa visão aí vai culminar em outro cara. Esse aqui acho que todo mundo deve conhecer. Esse bonitão aí. Que era onde eu queria chegar. Essa visão vai ficar conhecida como a visão positivista. O que era a visão positivista? Até coloquei lá, né? É a visão da história, né? Que defende que há um acúmulo gradual do conhecimento. Mas como era esse acúmulo, né? A visão do positivismo era que a ciência havia uma evolução, né? Tem a tese muito famosa de Augusto Comte dos 3 estados. Você tem 3 estados de desenvolvimento do conhecimento. Primeiro era o período que seria o período animista, né? Quando você estaria
naquele estágio onde as pessoas explicariam as coisas através de espírito, através de coisas escondidas na natureza. O segundo estágio seria, digamos assim, mais filosófico, metafísico, onde você explicaria as coisas a partir de Deus, de um Deus só, a partir de princípios filosóficos. Só que teria o terceiro estágio, que é o estágio positivo, onde a ciência vai ser a fonte de explicação última de todas as coisas. Então, perceba aí, você vai ter um desenvolvimento do conhecimento, né? É a ideia de que há uma escala ascendente de progresso do conhecimento, desde o conhecimento menos desenvolvido até o mais, e começando de onde? Começando da explicação religiosa. Então, a ideia é que, da medida que o conhecimento avança, você vai sendo cada vez mais secularizado. Você tem o animismo, você tem o politeísmo, aí depois você tem o monoteísmo, e depois você chega aonde? No ateísmo, porque Deus não é a explicação mais necessária. O ser humano já agora já é inteligente ao ponto que ele não precisa mais da crença cristã. E é interessante que boa parte do nosso livro didático são influenciados por isso. Por quê? Porque ele nunca fala do contexto de desenvolvimento do pensamento, né? Geralmente, a maior parte do livro didático que eu pego de si, até da história mesmo, quando estão falando dos iluministas, eles nunca falam muito das crenças daquele cara, eles relatam mais a descoberta. Por exemplo, é muito estranho para muita gente que Isaac Newton seja cristão, ou que ele tenha escrito mais sobre, digamos assim, a parte mística dele, sobre coisas místicas, como interpretação da escritura, alquimia, do que sobre física. E que ele tem influência de caras como John Dee, que dizia que falava com anjos e coisas do gênero. E que a intenção primária dele, no seu desenvolvimento, era apologética do cristianismo, defender o cristianismo. Então perceba, você tem um disparate entre que a tese que os caras tentam trazer, tentam propagar com a realidade, com o que realmente aconteceu. Mas por quê? Voltando ao ponto, né? Há uma intenção clara nisso, que eu quero que eu vou bater na tecla até terminar isso. Tem a intenção clara de você denegrir o cristianismo, de você diminuir a influência do cristianismo na sociedade. Então não é feito à toa. Da mesma forma que eu mencionei para vocês no início sobre o documentário, o Expulso, é até uma coisa interessante, né? Que o próprio cara que está no documentário ele fala uma coisa, depois que ele conversa com o Richard Dawkins, que ele diz que Richard Dawkins não rejeita completamente a ideia do design, apenas de alguns designs. Qual era o design que ele estava se referindo no contexto? Era o Deus bíblico, porque ele pergunta: Richard Dawkins, você acredita que é possível haver um design para a natureza? Ele diz: não. Se a gente imaginar uma sociedade evoluída aí, que vinha um ET de outro planeta e que vinha aqui desenvolver, aí Richard Dawkins está disposto a aceitar que veio um ET inteligente de outro planeta, mas não o Deus judaico cristão. Então perceba aí, a birra deles é com o cristianismo. Ele não aceita o design porque ele não quer aceitar o Deus bíblico. Inclusive, repetindo, ele fala que o fundamento do ateísmo dele era a teoria da evolução. Então perceba, toda essa construção vai ter influência até hoje, não é algo que ficou só no passado. Você tem todo o desenvolvimento do conhecimento histórico, onde é tentado empurrar goela abaixo na gente que fez razão a uma cisão entre as duas coisas. O conhecimento de matriz religiosa é só um conhecimento místico, particular, privado. É tanto que quando você está discutindo sobre esses temas na academia, acho que você já deve ter passado por essa experiência. Não, mas a sua religião você tem na sua igreja. A igreja não deve influenciar na academia. Seu conhecimento deve estar restrito à sua particularidade. Por quê? Porque a ideia deles é que o magistrado científico de muitos e o magistrado religioso não se sobrepõem. Então tem que estar completamente separado. E a visão religiosa deve estar apenas restrita às questões místicas do seu particular, do seu gosto pessoal, mas nunca influenciar questões concernentes ao conhecimento objetivo do mundo seguro, inabalável. Por quê? Porque no geral o pessoal que segue a linha positivista, e essa era a visão deles, era que o conhecimento científico é um conhecimento seguro, na palavra, ali está o negócio realmente certo, é o que você pode acreditar. É tanto que é uma frase muito conhecida, né, que remonta aos positivistas, que é aquela frase: contra fatos não há argumentos. Porque quando você encontra o fato, você não tem mal para discutir. Finalizou a discussão. Só que não é tão simples assim. A gente sabe que todo fato é um fato interpretado. E até para você dizer o que é fato ou não, você precisa de uma teoria, você precisa de uma série de pressuposições para julgar e interpretar aquilo. Então como é que você vai dizer o que é fato ou não se você não tem nenhuma teoria para julgar? Então a visão positivista é uma visão muito inocente do que tange ao desenvolvimento da ciência. Você vai ver as mais variadas crenças influenciando o desenvolvimento das teorias, inclusive do próprio Isaac Newton, né, que vai depois se tornar um dos bastions disso. E até uma coisa interessante, né, que Isaac Newton começa com o intuito apologético de mostrar uma visão da natureza, da origem da natureza, que fosse cristã, só que o pessoal depois vai distorcer a tal forma que a visão newtoniana se tornou sinônimo de secularismo. Quando chega, por exemplo, em Voltaire e outros autores, eles transformam a visão de Isaac Newton de natureza em secularismo. Por quê? Porque Isaac Newton vai usar depois
uma figura que vai ficar conhecida, que é a ideia da natureza como sendo uma máquina, né? Você imaginar a natureza como sendo um grande mecanismo que vai sendo controlado, direcionado por Deus. Só que depois o pessoal vai fazer o seguinte: tá, mas se a natureza é uma máquina, ela é desenvolvida por Deus, direcionada por Ele, então ela é autônoma, né? Ela não precisa de Deus. Aí gradativamente eles vão tornando cada vez mais a máquina autônoma. Não, mas para que precisa de Deus? A máquina funciona sozinha. Os deístas vão dizer assim: ó, Deus criou a máquina, mas deixou a máquina funcionando sozinha. Só que depois, com Darwin, pensa assim: não precisa mais de Deus para direcionar a máquina nenhuma. A máquina surgiu sozinha e ela mesmo se direciona sozinha. Então essa figura, que começa com Isaac Newton com o intuito apologético, depois é completamente distorcida e é dado o entendimento completamente equivocado. Então percebe, muitas vezes até as ideias mais bonitas que surgem com o intuito apologético, depois tornam-se distorcidas ao ponto de servir um propósito completamente secularista, né? Então eu até coloquei aqui, né, alguns pontos, né, para a gente gravar, né, principais problemas, né, da visão positivista. Ele ignorava o background intelectual, ou seja, as pressuposições, a visão de mundo do cientista não era levada em conta. Para eles era importante só a descoberta, focar nas descobertas. Ó, ele descobriu tal coisa e influenciou a ciência assim. Agora, quem foi o cara, como é que ele descobriu aquilo, o que é que ele acreditava sobre o mundo, quais as intenções que levou a levar aquilo, não era importante para eles. Outro ponto que eu botei, né, que o intuito apologético deve vender o secularismo e atacar a fé cristã. Então percebe que essas duas coisas caminham lado a lado, né? Ou seja, eles ignoravam o background intelectual e ao mesmo tempo atacavam o cristianismo. Mas para que cristianismo? A gente está vendo aí a ciência resolvendo todos os problemas do homem. E é interessante quando você começa a estudar a história da ciência, é que a sociologia surge com o nome de física social. Por quê? Qual era a ideia dele? Da mesma forma que a física, que era o grande padrão de conhecimento, parâmetro na época, explicava a natureza, explicava os problemas de ordem natural, agora a sociologia explicaria os problemas da sociedade. Então, a sociologia ia começar a delinear os aspectos sociais, para quê? Para que a gente entendesse os problemas da sociedade, quais são as fontes dele, e resolvesse esses problemas de maneira científica e racional. Então, a ideia deles era que todas as áreas de conhecimento seriam resolvidas de maneira científica. Você utilizaria a sociologia para isso, né? É tanto que a ideia dele é que o objeto de estudar sociologia é o fato social. Você vai começar a estudar o que fosse um fato da sociedade. Então perceba aí, a própria visão de alguns pontos que vai se desenvolvendo é para isso. É para que você tenha essa visão completamente cientificista da sociedade, né? Inclusive o termo que vai se aplicar, né? O que é o cientificismo? É a ideia justamente que a ciência é capaz de explicar tudo. Todas as áreas, todos os domínios do conhecimento, todas as áreas do saber podem ser tratadas de forma científica, através de um método científico. Então essa era a ideia do background intelectual que vai permear todo o pano de fundo dos positivistas. E como consequência disso eles vão ter ataques frontais ao cristianismo, né? E é interessante você ver a transição que vai ter nesse ponto, né? Em alguns aspectos. Porque os positivistas eram muito, como eu posso dizer, utópicos, né? Eles tinham uma visão que a ciência ia resolver tudo. Naquela época eles achavam que ia chegar um tempo sem guerra, que ia ser paz, que tudo ia ser uma maravilha. Só que na transição, apesar de ter muita gente ainda ter grande fé na ciência, você percebe que o conhecimento científico não é também só essas mil maravilhas, né? Boa parte do conhecimento científico que tinha na época vai ser instrumentalizado depois para as guerras e para trazer uma série de males que até então não se conhecia. Então, meio que a fé positivista vai ser abalada posteriormente, né? Mas só para vocês terem ideia, o positivismo era tão influente e tão assíduo em criar uma religião que eles criaram até a igreja. Teve até aqui no Brasil, igreja positivista. Então, percebam que eles levavam a sério esse negócio de atacar a religião e substituir pelo algo racional. E esse espírito foi manifestou em vários lugares. Na própria Revolução Francesa também teve coisas do gênero, de cultuar Deus a razão, você substituir de religiosos, os feriados religiosos. Então, em vários períodos da história, não somente no positivismo que vai culminar depois, né, digamos assim, o ápice dessa visão iluminista, mas antes você já vai ver manifestações dessa visão secularizada. E é interessante que eles sempre tentam vender para nós como se fosse as mil maravilhas. A religião traz causa, atraso. Só que quando você vai analisar vários efeitos do avanço do conhecimento científico e das teorias, como o darwinismo, com as teorias do marxismo, você vai ver que eles trouxeram muito mais desgraça em um século do que as religiões conseguiram trazer em vários. Por exemplo, você pega o caso do comunismo. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. O próprio nazismo tinha uma ideia por trás que era completamente cientificista, né? Então você percebe que
várias ideologias científicas estavam calcadas nessas ideias aí. E hoje, quando você vai falar, o pessoal que os cientistas do sistema moderno tentam renegar seu passado, dizendo, não, mas hoje não tem ninguém que defende mais darwinismo social, essas coisas não acontecem mais, isso é coisa do passado, hoje as pessoas não aceitam mais esse tipo de coisa. Mas por que o darwinismo social atualmente é mal visto? Justamente porque viram seus frutos desastrosos e é maciçamente criticado. Mas em outras circunstâncias pode ser que ele volte. Pode ser que ele volte com uma nova roupagem. Então a gente tem que ficar sempre ciente, né? Porque ideias têm consequências. Então se você tem ideias que desumanizam o ser humano, a tendência é que isso vai trazer efeitos negativos sobre a vida de várias pessoas. Inclusive no caso que a gente mencionou anteriormente, né? No caso do Walter Benjamin, que foi exposto no museu como se fosse um bicho. E era gente, era uma pessoa. Então agora a gente vai ver um pouco da mudança de paradigma, né? A gente vai ver agora, quando é que o cristianismo passou a ser, digamos assim, levado em conta, passou a ser bem visto como pano de fundo do surgimento da ciência moderna, como pressuposto da ciência moderna, que é onde eu quero chegar. Então, ó, primeira coisa vai ser a influência desse bonitão aí, né? Hegel. Mas não diretamente dele, mas sim das teorias dele, do idealismo. O idealismo vai ser uma corrente desenvolvida por Hegel, onde ele vai começar a trazer outros aspectos para a questão da investigação histórica. Para ele, você vai ter uma divisão entre a ciência da natureza, que estudava o universal, aquilo que era perene, quanto as ciências humanas vão estudar aquilo que é individual. Então, por exemplo, você volta no exemplo da física. A física vai buscar leis constantes, que sejam válidas em todos os lugares. Então, nesse sentido, as leis são o quê? Universais. Não é apenas algo que vale para aqui. Por exemplo, a lei da gravidade, ou o princípio da gravidade. A ideia é que você vai ter esse princípio sendo aplicado universalmente. Você não vai ter esse princípio sendo aplicado apenas em algumas localidades e outras não. Já as ciências humanas, para Hegel, você vai ter uma aplicação local. Você vai começar a estudar a individualidade do ser humano, o aspecto mais local. Então essa vai ser uma das coisas que vai levar ao desenvolvimento. E não somente isso, né? O pessoal que vai ser influenciado pelo idealismo, ele vai começar a focar nas intenções, né? Quais são as intenções ou o pano de fundo intelectual que levou aquele cara a fazer aquelas descobertas, que levou ele a fazer certas investigações. Então vai ser esse pano de fundo que vai ser levado muito em conta, né? Então agora a gente vai chegar lá dos pontos que eu acho mais relevantes, né? Que é justamente a tese dela, né? Tese de Yates, que é justamente a ideia dela é que a questão do misticismo, ele não apenas teve presente no surgimento da ciência, né? Porque que a ciência surgiu de um contexto que era predominante místico, isso não era novidade para ninguém. Agora o que é que ela vai trazer de novidade? Ela vai trazer de novidade que o pensamento místico ele foi influente e fundamental para isso, né? Por exemplo, pegando um exemplo bem famoso, né? Giordano Bruno. Para muitos, Giordano Bruno é um mártir da ciência, era um mártir do saber. Ele abandonou o conhecimento supersticioso místico e foi perseguido e morto pela Inquisição porque ele estava bravamente defendendo o conhecimento científico. Só que quando você vai estudar a história de Giordano Bruno, você percebe que não foi nada disso. Giordano Bruno era envolvido com alquimia, hermetismo, uma série de questões de misticismo. E boa parte das teorias científicas deles era influenciada e ele era assim, impulsionado, motivado a pesquisar certas coisas do que tange a ciência por causa das suas convicções místicas. Então percebam, eles começaram a perceber justamente isso, que várias figuras pintadas pelo positivismo como mártires da ciência, na verdade eles não eram tão mártires da ciência assim. E que as questões não eram tão pretas no branco como parecia. A gente vai até ver mais na frente, como por exemplo o caso de Galileu. Que Galileu era apenas uma vítima da Inquisição, do obscurantismo, que foi morto por se levantar contra a igreja opressora e por aí vai. Vai ver que as coisas não eram tão pretas no branco assim. Você vai ter uma série de nuances nas discussões da época que vão levar a que essas coisas venham acontecer. Então é interessante a tese dela justamente isso, né? Que ela levanta essa questão. O misticismo foi algo que atrapalhou o desenvolvimento da ciência ou foi algo que motivou? Ela vai justamente endossar essa tese, que foi algo que motivou o desenvolvimento da ciência. Todo o desenvolvimento da ciência vai depender dessa influência do misticismo. E não somente do misticismo, digamos assim, pagão, né? Do misticismo cristão. Até eu coloquei essa citação que eu achei muito interessante, né? Está lendo até o Alfred Whitehead, que diz assim, né? A investigação científica depende de certos pressupostos acerca do mundo e a existência da ciência é impossível até que esses pressupostos estejam devidamente organizados. Conforme Foster, foi necessário que os pensadores ocidentais conferissem à natureza o caráter e os atributos que o tornaram um objeto possível de estudo.
científico antes da instituição da ciência em si. Como diz Whitehead, a fé na possibilidade da ciência precedeu o desenvolvimento científico. Essa frase eu achei interessante, né? Porque essa frase para mim soa muito agostiniano. Por quê? Porque qual era a ideia de Agostinho de fé, né? Agostinho falava que creio para compreender. Então, você crê para compreender, o ato de fé ele precede o ato de razão. Pega minha água aí, Marcelo, por favor. O ato de crer ele precede qualquer conhecimento racional, né? Então, por exemplo, para que você comece a estudar essa garrafa aqui, você tem que achar primeiro que é possível que ela seja compreensível. Mas, por exemplo, você tem uma visão, como algumas concepções orientais, que tudo que existe é uma ilusão. Você não vai perder tempo dentro dessa garrafa. Por quê? Porque você acha que, por princípio, você vai entender. Então, qualquer coisa no mundo que você vai investigar, primeiro você tem que acreditar na possibilidade que aquilo é racional, que aquilo é compreensível. Então, uma das coisas que vai servir como base para o desenvolvimento da ciência, que o cristianismo vai trazer, é justamente isso. A noção que o universo foi criado com uma ordem racional e que essa ordem racional é passível de compreensão pelo ser humano. Deus criou o mundo com leis, e essas leis são passíveis de compreensão pelo ser humano. E várias localidades na época não tinham essa noção. Por esse motivo, né? Por exemplo, algumas concepções filosóficas acreditavam que o universo é compreensível sim, mas não na sua totalidade, como certos tipos de neoplatonismo. Eles acreditavam que a própria realidade ela já carregava em si certo coeficiente de racionalidade. Por quê? Porque nada que existe no mundo real reflete completamente a ideia de formas. Porque para Platão, tudo que existe no mundo existia anteriormente no mundo da forma e de forma perfeita. Por exemplo, aqui a gente vê várias pessoas, vários homens, várias mulheres, mas no mundo das ideias existe a forma perfeita de homem e mulher. Então cada pessoa que a gente vê aqui são apenas formas, manifestações imperfeitas das formas. É que você pensar no caso da beleza, né? Por exemplo, você vê na humanidade manifestações que são particulares da beleza, mas você não vê o belo em si. Você vê um carro bonito, uma casa bonita, uma mulher bonita, um homem bonito, mas você não vê o belo em si. Quando você tem contato com aquelas coisas, automaticamente você remonta essa ideia anterior. E Platão vai dar vários exemplos na sua obra, né? Por exemplo, um exemplo que é muito fácil você visualizar é a noção de justiça, né? Por exemplo, você pensa na noção de justiça, você não constata a justiça na realidade. Você vê coisas que você já considera justo ou injusto. Só que de onde é que vem sua noção de justiça? Por que é que você julga algumas coisas como justo e injusto? Para explicar esse fenômeno de explicar justiça e injustiça, Platão vai dizer justamente isso. Você sabe que uma coisa é justa ou injusta porque você tem um conhecimento anterior. De onde é que vem esse conhecimento? Justamente no mundo das ideias. O mundo das ideias justamente é como se fosse a planta de tudo que existe. Você imagina a construção de uma casa. Você vai ter a construção da casa, quando você fala a planta, e na planta não está lá tudo bonitinho. Pode ser que a casa saia toda deteriorada, saia ao contrário da planta. Mas a planta geralmente é muito bonita, perfeita. Eu trabalhei já um tempo razoável com construção civil, eu sei que nem tudo sai como planejado. Muitas vezes a planta é linda, mas a realidade nem tanto. É mais ou menos a ideia de Platão. Você tem a planta, que é o mundo das ideias, e tem o mundo real, que é a manifestação disso. Nem tudo sai conforme o planejado. Então, para ele, certo coeficiente de racionalidade era possível. Certo coeficiente de racionalidade era permissível no desenvolvimento. Então, uma série de concepções vão frear o direcionamento da ciência. E não somente isso, né? Se você pensa, por exemplo, em algumas sociedades, até hoje, sociedades na África, como exemplo que eu vi no missionário, que ele relatou o seguinte, que em certos lugares que ele foi, as pessoas tinham medo até que a pessoa fotografasse elas. Por quê? Porque eles achavam que fotografar retiraria a alma delas. Por quê? Porque ela tem certas concepções animistas, onde você tem espírito em todo canto. Então, por exemplo, se você vai e derruba uma certa quantidade de água, você pode perturbar os espíritos daquela localidade e atrair sobre você ira dos deuses, das entidades, seja lá como eles conceberem. Então percebam, uma série de concepções de mundos, elas terminam afetando a própria investigação da ciência. Elas vão servir como impedimento para o desenvolvimento científico. E até uma coisa que no livro Alma da Ciência vai ser desenvolvida é justamente a pergunta: que será que a ciência pode sobreviver sem os pressupostos cristãos? Como é que você poderia dar essa ideia que existe uma ordem no mundo e que é compreensível a partir de uma visão ateísta? Como é que você pode explicar que o mundo é conhecido a partir de uma visão de mundo que nega que existe um Deus racional que criou o mundo? Ou seja, como é que do caos, da bagunça, surgiu a ordem do mundo ou a inteligibilidade, a capacidade da natureza ser racional? Então são perguntas que vão sendo suscitadas, né? Então, eu apontei aqui algumas das pressuposições, né? A gente vai
detalhar cada um, como algumas pressuposições cristãs, digamos assim, foram fundamentais ou chave para o desenvolvimento do conhecimento científico, né? Quais foram essas pressuposições, né? A primeira que eu coloquei foi o seguinte: o ensinamento cristão serviu de pressuposto para a iniciativa científica. Quais são esses pressupostos? Convicção de que a natureza é regida por leis, foi inferida a partir de sua criação por um Deus racional, né? E é até interessante, a própria concepção da física, os medievais vão trazer, é justamente isso. Eles achavam que a natureza era matematizável, ou seja, era passível de compreensão por intermédio da matemática, por causa que Deus estabeleceu a ordem lá. Inclusive alguns citavam até o livro de Eclesiastes, que é um livro apócrifo, justamente falando dessa questão da medida do mundo e etc. Então era uma concepção corrente na época, que você vai ver que as pessoas acreditavam que o mundo era regido por leis, ele viu uma ordem racional. Então por isso você podia investigar, né? Pegando exemplo, supor que você está investigando a tabela periódica e você sabe que está faltando elemento, esse negócio não está batendo, mas Deus criou o mundo com uma ordem racional, então eu vou continuar investigando até achar esse elemento. E houve casos desse tipo mesmo. No surgimento da química, por exemplo, teve casos que o cara passou anos e anos investigando determinado elemento, não, tem que ter esse elemento, Deus não criou o mundo por acaso, tem que ter um elemento aqui que está faltando nesse negócio. Então era muito comum, moço. Quando eles percebiam que havia uma falha na explicação, como por exemplo o movimento dos astros, eles persistiam muito tempo porque eles acreditavam que, como o mundo foi criado com ordem racional, os dados químicos bateu, e de alguma forma aquilo tinha que ser harmonizado. Não era algo feito aleatório, então eles investigavam e seguindo a investigação, calcado nisso, né? Na própria possibilidade e na inteligibilidade do mundo. Então volta ao ponto anterior, né? Se você não acredita que existe inteligibilidade do mundo, não faz sentido você investigar. Se você acredita que o mundo não é compreensível por meio da racionalidade humana, não faz sentido você começar a investigação sobre ele. Então essa era a ideia que é fundamental na concepção bíblica, né? Então, outro exemplo, né? Os cristãos sancionaram a ciência por meio de amenizar os efeitos da queda, né? É interessante que outra das motivações que a gente vê assim sendo latente naquele período é justamente que a ciência vem para amenizar os efeitos da queda, os efeitos do pecado do ser humano. Isso das mais variadas maneiras, né? Pensemos aqui agora, como é que você ameniza os efeitos da queda no que tange a, digamos assim, a esfera metafísica, mais espiritual, né? Eu não gosto de fazer essa distinção, mas eu vou fazer só para vocês entenderem melhor. Então, por exemplo, você redime seus problemas no que tange ao espírito por intermédio da conversão. Você se converte, então você muda de vida. Você tem uma conversão espiritual. Segue, bateu isso aí, não foi? Então você tem uma mudança no que tange ao espírito, né? Você é uma mudança na sua vida. Só que Deus vai nos dar sabedoria também para amenizar os efeitos da queda mais latente, né? Por exemplo, as doenças que as pessoas sofrem. Todos os problemas no que tange à nossa saúde física, que são consequências da queda, a morte. Então, a ciência vai ser um instrumento que a gente vai utilizar para amenizar esses efeitos. Por exemplo, a gente pensar a própria agricultura, né? A agricultura, a ideia de você arar a terra, tentar cultivar, vem com o medo de você também usar o conhecimento de Deus para amenizar todos os efeitos da queda, né? Porque a gente sabe que depois da queda o ser humano passa a ganhar seu sustento com muito esforço, com muito trabalho e dificuldade. Isso também era no que tange a própria saúde dele. Então vários dos primeiros cientistas tinham essa mentalidade. A gente vai buscar pelo desenvolvimento científico para que a gente amenize os efeitos da queda e para que a gente possa tornar a vida das pessoas melhores. Então eles tinham uma ideia muito bonita do que fazer com aquilo, né? Então eles pegavam o conhecimento para fazer isso, para que você pudesse diminuir os efeitos da queda na vida do ser humano, os efeitos do pecado, né? Então, digamos assim, a ciência vinha meio que ajudar, vou usar esse termo aqui, né? Redimir certas doenças, certos problemas, seria o meio de você utilizar da conta da redenção, né? É mais ou menos uma figura que eu lembro que eu estava vendo, deixa eu ler o nome dele agora fugiu o nome dele, mas ele escreveu Cosmovisão Sexual. E é interessante que ele usa essa figura, né? Por exemplo, quando o cristão conserta uma torneira, ele já está ajudando na redenção do mundo. Ou seja, toda vez que o cristão ajuda na melhora do mundo, ele está justamente refletindo, digamos assim, sua ordem interior no mundo. A ordem que trouxe foi trazida por Cristo, a redenção de Cristo no mundo. Então é mais ou menos a ideia que norteou o pensamento dele na época, né? Outro exemplo, né? Os ensinamentos cristãos serviram de motivação para o estudo científico, para mostrar o que? A glória de Deus. Ou seja, outro ponto também que era latente, você vai ver vários cientistas puritanos e outros caras que estiveram lá naquele contexto, era que a motivação deles era glorificar a Deus em tudo.
Até pensando aqui na distinção de sagrado e secular, né? Se você pega, por exemplo, o livro de Weber, ele vai narrar isso, né? Que você percebe que a ética protestante foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, desenvolvimento econômico de várias nações por causa disso. Porque primeiro, eles tinham noção de vocação, ou seja, eu fui chamado de Deus para fazer tal atividade. Então, pensando até no exemplo lá clássico de Lutero, né? Chega um sapateiro diante de Lutero, o que é que eu faço para servir a Deus? Aí ele diz, faça o melhor sapato que você puder, vende no preço justo, e assim você está servindo a Deus. Então a ideia era que onde você estivesse, você estava respondendo uma vocação. Vocação no sentido de você é chamado por Deus para exercer aquela função. Então, na ciência não era diferente. Se você era um cientista, você era um biólogo, você era um químico, se você era um físico, você estava respondendo um chamado divino. Então, onde você estava cumprindo sua vocação religiosa. Então, você não cumpria sua vocação religiosa quando você era apenas um pastor. Você cumpria sua vocação religiosa também quando você era um cientista. Por quê? Porque você estava servindo a Deus com o seu conhecimento. Então percebam aí, isso vai ser uma mola propulsora para eles continuarem fazendo ciência. Para quê? Para que eles possam desbravar o mundo de Deus. E não somente a questão da glória de Deus, mas também mostrar a grandeza do Criador. Você vai ver que é uma preocupação muito grande deles nisso, né? Mostrar como Deus era grande, maravilhoso, como as obras deles eram perfeitas. Você vê vários casos lá, mencionados no livro da Ciência, que os caras irrompiam em oração no meio de suas reflexões, né? Semelhante ao caso de Anselmo, né? Por exemplo, Anselmo, quando está escrevendo sobre os argumentos para a justiça de Deus, o argumento ontológico, teleológico, para provar a justiça de Deus, no meio do livro ele para e faz uma oração. E não somente Anselmo fazia isso, vários dos primeiros cientistas tinham esse hábito também. Eles estavam escrevendo e de repente eles rompiam na oração. Por quê? Para eles, o conhecimento científico, o estudo científico para eles, não estava afastado da sua devoção, não era oposto à sua devoção, pelo contrário, era complementar à sua devoção. Então perceba, era exatamente a imagem oposta que fazia os positivistas. Porque o que é que os positivistas querem vender? Justamente que não havia uma oposição, não tinha necessidade de religião, mas era o contrário. A religião foi aquilo que motivou eles, que incentivava eles, principalmente quando eles estavam em paz. E era isso que estava lá, constantemente batendo na mente dele. Não, eu estou estudando a natureza que Deus criou, estou estudando as perfeições de Deus. Então perceba, essa era a força motriz e a motivação base dele, né? Então, como o Padre não tem, né? O cristianismo desempenhou um papel de regulação da metodologia científica, né? Ele lançou mão da teologia voluntarista para justificar uma abordagem empírica da ciência. Eu peguei esse termo voluntarista emprestado do livro Alma da Ciência, né? Só que eu não acho que voluntarista seja o melhor termo. Por quê? Porque no debate medieval, o voluntarismo vai ter um sentido. Qual era o sentido de voluntarismo? Era uma discussão concernente à moralidade e à fonte das moralidades, ou a fonte das leis morais, né? Por exemplo, a ideia do essencialismo era o quê? Que a fonte das leis morais era a essência de Deus, o caráter dele. As leis morais procediam do caráter de Deus. Já dentro da tese voluntarista, a ideia é que as leis morais provinham da vontade de Deus. Elas não estavam interligadas ao seu caráter. Então, por exemplo, Deus poderia sancionar uma lei agora, mas se ele quisesse, ele poderia sancionar o extremo oposto. Então isso vai trazer uma série de controvérsias no período medieval, né? Mas voluntarista aqui, não vou entrar nessa discussão essencial de voluntarismo, mas voluntarista aqui no sentido de que Deus criou o mundo porque ele, dessa forma, porque ele quis. Ele poderia ter criado de outra maneira se ele quisesse. Então, por exemplo, várias discussões que vão ter para contextualizar os irmãos na física, no período da época, era baseado em certas influências aristotélicas. Então, que existiam formas perfeitas que até Deus tinha que submeter. Existiam certas formas do movimento dos astros. Então, Deus tinha que submeter essa forma. E o que vai trazer a influência cristã? Não é bem assim não. Deus tinha que submeter dessa forma. Ele criou o mundo assim porque ele quis. Ele fez essa forma porque ele quis. Ele poderia ter feito de outra maneira. Pensando agora, dá um exemplo mais prático, né? Ele fez o ser humano com 2 braços e uma cabeça. Se você quiser fazer o ser humano como aquele cara do Mortal Kombat com 4 braços, ele poderia fazer. Então, isso reflete a vontade dele, reflete a vontade de Deus, como Marcos. O próprio movimento dos astros também, ele fez de um jeito, ele poderia ter feito de outro. Se ele quisesse fazer a Terra redonda, faria. Se ele quisesse fazer plano, ele faria. Se ele quisesse fazer quadrado, ele faria. Se ele quisesse fazer convexa, como era o modelo que está sendo proposto por um brasileiro, ele faria. Então não havia obrigação de Deus fazer a Terra de um jeito ou de outro. Ou seja, ele era livre soberanamente para fazer do jeito que ele quiser. Claro, né? Deus não contradiz seu caráter, seu essência, mas ele era livre, não havia nada obrigando, nem impelindo ele a fazer aquilo daquela maneira. Ele fez aquilo porque ele quis. Então, nesse sentido, Deus é voluntarismo. No sentido que a criação foi feita do jeito que Deus quis, né?
Então você poderia trocar o termo voluntarismo por contingente. Eu acho que seria um termo melhor. Qual a ideia de contingente, né? É uma coisa que é dessa maneira, mas ela poderia ser de outra. É dessa maneira, mas poderia ser de outra. É diferente, por exemplo, uma coisa necessária. Para vocês entenderem isso com um exemplo, Deus é um ser necessário. Por quê? Porque em qualquer realidade que você possa conceber, você possa imaginar ou pensar logicamente, Deus necessariamente tem que existir. É inconcebível que Deus não exista. Mas o ser humano não. Por exemplo, Deus poderia ter criado um mundo sem Maciel, sem Marcelo, sem Carlos, sem Juliana. Então, é logicamente possível que Deus crie um mundo sem a gente. Então, nesse sentido, o ser humano é contingente, ou seja, a gente existe nessa realidade, mas se Deus quisesse, ele não existiria. Mas no caso de Deus, não. Deus é um ser necessário. Então, tudo que existe na criação de Deus é contingente, porque eles dependem de Deus para a sua existência. Não existe nada na criação de Deus que tenha existência necessária, como ele. Só Deus é um ser necessário. Outros entes não estão comunicados, não receberam comunicação desse atributo. Então agora a gente vai para a melhor parte, né? As brigas, as controvérsias. A gente vai comentar alguns casos, como por exemplo o caso de Lutero e Calvino versus o eurocentrismo, né? E outro também o caso de Galileu. E a gente vai terminar falando um pouco dos reformadores eram filhos do seu tempo, né? Então, se algum reformador ou outro cometeu um erro, é normal. A gente vamos por parte, né? Vamos começar pelo caso do Lutero e Calvino versus o eurocentrismo, né? Então vai ter vários autores que vão dizer, Lutero e Calvino eram contra o avanço da ciência. Um exemplo disso é o heliocentrismo. Para quem não lembra da escola o que é o heliocentrismo e geocentrismo, eu vou explicar em linhas gerais, né? Geocentrismo era o que? Era aquela tese que a Terra era o centro do universo. A Terra era o foco central de tudo. Já o heliocentrismo era justamente o inverso, né? Só era o centro do universo. E vai ter uma briga grande nesse período, né? Discussões acerca disso no período. Alguns autores vão tentar imputar que Lutero, ele foi oposto ao heliocentrismo, ele foi oposto. Só que vários outros historiadores vão questionar essa tese. Por quê? Porque geralmente as fontes que são citadas para fundamentar essa tese que Lutero era contra o heliocentrismo, elas vieram de, digamos assim, não de fonte primária, mas fonte terciária. Como assim, Marcelo? Deixa eu explicar para vocês. Foi um cara que disse que Lutero, numa conversa, falou. Então não foi Lutero dizendo o negócio, foi um cara que disse que Lutero disse. Então não foi de fonte direta do Lutero, foi um cara que disse que Lutero disse. Então vários historiadores têm questionado, né? Inclusive, se vocês começarem a discutir uma apologética católica, vocês vão ver muita coisa do tipo, né? Essa história que, Jesus, você já viu essas conspirações de alguns papistas, que Calvino era gay, que Lutero se matou, tem um monte de coisa desse tipo. E geralmente é assim, quando você vai atrás, o cara disse, não sei aonde que Lutero disse. Então tem as coisas mais estrúxulas, né? Não sei se você está sabendo dessa história, que disseram já que alguns católicos disseram que Calvino era gay. Descobri essa tese um dia desse, mas era a mesma coisa. Você vai atrás, é a mesma coisa. Então, voltando ao caso do Lutero, há toda essa discussão. Então, tem como vocês dizer, Lutero era oposto ao heliocentrismo. E outro problema que a gente vai ver mais na frente é que, beleza, mas mesmo que Lutero fosse contra o heliocentrismo, será que na época tinha como demonstrar de forma cabal que o heliocentrismo era verdadeiro? Será que o heliocentrismo está com essa bola toda? Ou dentro do contexto da época você poderia dar outros argumentos que fosse mais plausível do que o heliocentrismo? Então, é uma coisa a gente se pensar, né? Eu vou deixar contar tudo isso mais na frente, né? Mas em linhas gerais, o que eu quero pontuar é isso. Lutero não tratou diretamente do tema. Você tem a gente falando do que Lutero falou. Então tem esse problema. E mesmo que ele falasse, você tem que ficar com essa pulga atrás da orelha, né? Será que na época havia realmente traz provas que fundamentassem de forma cabal o heliocentrismo? Depois eu vou dar alguns argumentos para vocês pensarem, né? Alguns argumentos da época que fariam você ficar com os cabelos em pé, se você fosse contra o heliocentrismo, nem rejeitar isso. Então, outro exemplo é o caso de Calvino, né? A mesma coisa. Mencionaram que Calvino, no comentário aos Salmos, ele tinha falado disso. Só que justamente a mesma coisa. Quando você vai no comentário de Salmos, Calvino não defendeu em canto nenhum. Vou até ler a citação agora, comigo, diz assim: no caso de Calvino, o White diz que o reformador assumiu a liderança na oposição ao Copérnico, citando o Salmo 93, verso 1. Firmou o mundo que não vacila. Então perguntou: quem ousará colocar a autoridade de Copérnico acima da autoridade do Espírito Santo? Porém, os historiadores insistem que Calvino jamais disse que nunca atacou Copérnico em qualquer dos seus materiais escritos. Então perceba, volta àquela história, né? Não sei quem disse que Calvino disse. Então você vai ver muito. E até uma coisa que é interessante, né? Acho que Calvino é um dos caras na história da igreja
personagem muito controverso. Então você tem biografias que exaltam o cara muito, como por exemplo a Theodor Beza. Alguns vão falar, Genebra era. Agora esqueci o termo que eles usavam, Nova Jerusalém não, mas era uma cidade maravilhosa, era uma cidade onde o cristianismo predominava e tal. E já tem gente, não, Lutero era gay, Lutero não, Calvino era gay, Calvino matava as pessoas, Calvino era um ditador, ele perseguia todo mundo. Então você tem que ter certa prudência quando você está analisando o que ele está dizendo. E a mesma coisa aí, né? O autor não teve essa prudência de ir atrás das fontes, provavelmente teve os próprios escritos de Calvino para saber disso. É tanto que você pega até hoje algum livro didático, alguns mitos sobre Calvino, como por exemplo, que Calvino defendia que o sinal de você ser um eleito ou predestinado era você ser rico. Só que Calvino nunca disse isso. E inclusive até uma vez eu perguntei para o professor, mas professor, onde é que Calvino disse isso? Algum calvinista disse isso? Eu sou calvinista também, já investiguei. Ele disse, não, mas se você ler Marcos Weber, você vai ver que ele disse lá. Só que o senhor li Marcos Weber disse em canto nenhum. Então você percebe o dilema. É repetida ad nauseam no livro de história essas teses doidas, e quando você vai ver, nem Marcos Weber disse, nem Calvino disse. Quem disse primeiro, só Deus é quem sabe, mas eu nunca achei. Então não somente quanto a isso, né? Uma série de coisas. Então fica alerta, meus irmãos. Quando você vê uma crítica Calvino a Lutero, procure pesquisar a fundo, procure ir na fonte dos escritos dele para ver se realmente foi isso. A gente sabe que eles não eram perfeitos, eles têm muitos erros, eles cometeram vários erros, mas a gente tem que ter essa ciência, até para preservar, pensando aqui no mandamento, é preservar a honra deles. Você não pode lançar injúrias contra uma pessoa não levando em conta a honra dela. Então a gente tem que pensar nisso. Eu vou ver na fonte para saber se ele disse assim. E não somente ele, mesmo que seja você considera o maior herege do mundo, mas é sempre bom você ir na fonte original, para que você evite equívocos e deformação, né? Porque a gente, quanto cristão, a gente tem que pensar não somente na nossa honra, né? Mas na honra do nosso próximo também. Então agora vamos para a maior de todas, né? A de Galileu. Essa eu vou ter que ler a citação, porque a citação é fenomenal, né? Diz assim, George Sabatini, deixa eu botar esse bicho de lado aqui, acho que vai ficar mais fácil. cujo livro O Crime de Galileu é considerado por muitos como o melhor relato moderno, argumenta que o caso de Galileu não foi de modo algum um confronto entre o cientista e o credo religioso. Por ironia, a maior parte dos intelectuais da igreja defendia Galileu. Observa Santilano. Enquanto a oposição mais clara a ela era vinda de ideias seculares, dos filósofos acadêmicos. Até mesmo o Papa, que ordenou a volta do Galileu a Roma, acorrentado, se fosse necessário, para responder às acusações diante da Inquisição, tinha sido, no passado, um galileu, seguidor do Galileu. Então, é uma coisa que é interessante, eu quero trazer até outros elementos, né, para a gente refletir, é que a controvérsia lá envolvia muita coisa, não era apenas ciência versus religião. Aí você vai ter cientistas e filósofos dos dois lados. E várias pessoas estavam preocupadas com a controvérsia de Galileu, porque isso ia mexer com a visão que eles tinham sobre a estrutura da natureza. Então, na época, eles achavam que a ordem cósmica influenciava diretamente a ordem social. Então, se você mexesse na visão que o povo tinha da ordem cósmica, afetaria diretamente a ordem social, questões de moralidade, organização do Estado e etc. Então, por isso que a visão do que tem a Galileu, espera aí, vai com calma aí, Galileu. E outro ponto que a gente pensa é o seguinte: será que na época havia realmente provas esmagadoras para a visão de Galileu? Vários, inclusive, historiadores vão dizer que não. O próprio autor da Alma da Ciência vai dizer que provas definitivas, mais contundentes do heliocentrismo só vão surgir lá para o século XVIII. Então, quando você pensa, peraí, se não havia tantas provas assim, Galileu insistiu. E não somente isso, né? Tem outro problema que vai acontecer no caso de Galileu, que vai se agravar mais ainda. Não querendo justificar, obviamente, os erros do Papa, né? Mas Galileu fez um diálogo na época, onde a opinião do Papa estava na boca do cara que era um retardado. Aí isso deixou o Papa no arara, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, bravo. Então, isso aconteceu que foi uma série de coisas que foi trazer o conflito em relação a Galileu, vai trazer o confronto. Desde a visão filosófica que eles tinham, que a ordem cósmica afetaria a ordem social, como todo esse embate. Então, será que havia evidência suficiente para provar o heliocentrismo na época? Até hoje tem gente que questiona, né? Nossos amigos terraplanistas estão aí para dizer que não. Até hoje você não tem prova definitiva. A Juliana gostou dessa parte do terraplanista. Então, ó, até hoje tem gente dizendo que não tem, né? Então, imagina na época, né? Na época, inclusive, um argumento que eu queria mencionar para vocês, né? Que eu falei anteriormente, era o argumento da paralaxe, né? Que era um argumento que era muito usado pelo geocentristas para atacar o heliocentrismo na época.
E quando você analisa intuitivamente, ele, em certo sentido, ele parece plausível. Por exemplo, qual é a ideia da paralaxe? Vamos supor que você está andando de carro. Quando você está andando de carro, a paisagem do seu lado não vai passando? Então, pense agora, se a Terra está em movimento, não seria natural que em cada época você visse estrelas diferentes? Parece entendível, né? Então, se a Terra está se movimentando, ela pode ver um conjunto de estrelas, amanhã ver outro. Então, esses eram os argumentos que eles vão usar na época contra Galileu, né? Então, eu estava até vendo aquele Thomas Hood, ele falando sobre isso, que inclusive eles que um dos argumentos de Galileu na época também, em relação para provar que a Terra girava, era a questão das ondas do mar. Galileu dizia que uma das razões que faziam as ondas do mar se movimentar era o movimento da Terra. Então, você percebe que havia uma série de conflitos de argumento na época, não era preto no branco, não era resolvido. Batendo o martelo, Galileu, a ciência, fechou a bodega, contra a face, não há argumento. Não tinha isso. Havia um grande conflito de ideias, né? Então, geralmente quando o pessoal vai para o caso de Galileu, voltando à discussão que a gente estava tendo sobre o positivismo, o pessoal tem uma visão reducionista. Ou seja, eles querem reduzir uma discussão entre igreja versus ciência. Só que na verdade não, foi igreja versus ciência, versus filosofia, versus visão da história, versus visão da ordem dos astros afetando a ordem da sociedade. E também não somente isso, né? A própria argumentação de Galileu. Então havia um conflito de argumentos, tinha cientistas de um lado e cientistas de outros. E vários dos caras que começaram com o heliocentrismo, eles não começaram porque havia provas cabais que o heliocentrismo era verdadeiro. Vários eram porque eles adotavam a concepção neoplatônica que você tinha que ter formas perfeitas. Os astros tinham que ser formas perfeitas. Então eles insistiam nessa concepção por causa disso. Não tinha prova científica nenhuma. Não, porque os astros têm que ser formas perfeitas. Então você percebe isso, né? A cosmovisão filosófica, o pano de fundo que está por trás é muito importante na discussão. Então é a mesma coisa hoje. Muitas discussões que a gente está empobrecida porque você não leva em conta o pano de fundo filosófico por trás. As consequências dessa discussão. O pessoal quer minimizar como fosse uma discussão mínima, só que tem todo um pano de fundo intelectual complexo por trás, né? E você vê nas mais várias discussões, desde criacionismo e evolução, como outras coisas, como por exemplo das implicações da ciência, com questão do aborto, pesquisa com célula-tronco. É feita uma tentativa de você simplificar o debate, você fazer uma redução, dizer, não, ciência versus religião. Só que na verdade não é. E você vê que esse esforço é feito desde essa época. Então percebe, irmãos, para a gente fechar essa questão da nossa reflexão sobre esse ponto, né? Minha ideia na palestra foi justamente mostrar isso, né? Em que toda a guerra de ciência e religião, ela surgiu com um intuito bem definido, que era o quê? Atacar o cristianismo. E não somente atacar o cristianismo, era suplantar o cristianismo, ou seja, tirar a visão do cristão e colocar outra no lugar, onde a ciência, ela é o padrão que julga todas as coisas. Ou seja, ela é o critério final, a autoridade final, para julgar todas as questões. Então, essa é a concepção que permeava tudo. A gente sabe que ela sofreu vários ataques, como por exemplo, a gente viu do idealismo, que vai trazer a concepção que você leva em conta o background intelectual do autor, todo o pano de fundo, mas até hoje ela permanece no senso comum, né? Então, minha ideia em trazer essa parte foi justamente isso, né? Alertar vocês para a importância de você saber disso e de você divulgar para os cristãos que não há um conflito entre o cristianismo e a ciência. Na verdade, isso foi fabricado historicamente. Você pode datar e você pode trazer uma série de argumentos para combater isso. E tem uma enxurrada de argumentos, e não só feito por cristãos, né? Whitehead, vários autores que foram mencionados aí, passam longe de ser cristãos, mas eles percebem isso. Percebem que o cristianismo foi fundamental para o desenvolvimento da ciência. Então você tentar fazer uma cisão entre cristianismo e ciência não é possível. Por quê? Porque os pressupostos cristãos estavam lá na base do desenvolvimento da ciência moderna. Você pode discutir, como o autor do álbum da ciência vai fazer, é justamente se é possível você pensar a ciência sem os pressupostos cristãos. Isso é possível você discutir. Agora, discutir que o cristianismo foi fundamental, que não foi fundamental, melhor dizendo, para o fundamento da ciência, não tem como. Isso já é um fato dado da história, você não tem como negar esse ponto, né? Até porque, agora não vou poder provar o que eu vou dizer agora, né? Um bom pressuposicionalista, mas eu não acredito que qualquer conhecimento seja possível sem Deus, né? Então, é inviável você entrar em qualquer empreitada sem levar o que Deus tem em conta, né? Até porque Deus fez tudo. Então, como Deus fez tudo, tem forma melhor de você saber das coisas, a não ser consultando o próprio Criador, né? Então, eu agradeço a paciência de vocês. Peço perdão aí se eu esqueci de alguma coisa, se eu falei rápido, alguma coisa do gênero. Mas é uma bênção ter essa oportunidade de compartilhar isso com vocês, né? Compartilhar um pouco do que eu tenho estudado, meditado sobre o desenvolvimento da ciência. Tem muita mais coisa para
para falar, né? A gente está até pensando aí no debate daqui a 2 semanas, a gente vai estar discutindo outro aspecto da filosofia da ciência, né? Mas hoje já foi bastante esclarecedor. Espero que tenha iluminado dúvidas de vocês e tenha trazido também mais luz, né, sobre esse tema tão controverso.